Irmãos, nós trabalhamos ao longo do mês vários temas, as ovelhas feridas, ovelhas desanimadas, ovelhas perdidas, e hoje nós vamos concluir no domingo, nesse último domingo de junho, as ovelhas saudáveis que somos nós. Ovelhas saudáveis, elas sempre são curadas, ovelhas saudáveis são gratas, e ovelhas saudáveis, elas dedicam o seu talento, a sua vida, a sua lã para o seu pastor. Quem acredita que Deus continua falando, irmãos? Falava no passado e continua falando nos dias de hoje. Você crê nisso? Deus continua falando. E Deus utiliza e pode utilizar, pode falar do modo que Ele desejar. Não é do modo que eu quero. Deus fala da forma que Ele bem entender. Pode falar através de sonhos, sim. Pode falar através de visões. Pode falar através de fenômenos da natureza, por incrível que pareça. Se Ele desejar, Ele faz a sarça ardente queimar aqui, se Ele desejar. Deus pode falar através, para um cientista, dissecando ali uma rã ou um camundongo na sua pesquisa de ciência. Deus pode falar a este cientista em seu laboratório, quando este cientista vê esse organismo vivo ali dissecando de forma perfeita. Deus pode falar. Deus pode falar através da natureza. Os salmos dizem isso. Deus fala da forma que Ele desejar. Ele é soberano sobre todas as coisas. Deus, se Ele desejar, pode até enviar anjos, se assim Ele achar. Mas o que Deus mais deseja é se comunicar com o mundo. O que Deus mais deseja é se comunicar com a sociedade, com a igreja, através não de anjos, através não de atos miraculosos, mas através de mim e de você. Deus deseja alcançar a sociedade, como nós falamos aqui agora, não através de anjos, mas através da sua vida, através da minha vida. E certa vez, irmãos, Deus precisou enviar anjos para mostrar aos homens que queria que sua mensagem não viesse através de homens. Olha que paradoxo. Deus envia anjos para que esses anjos avisassem que Ele não queria mais que sua mensagem fosse pregada através de anjos, mas sim através de nós, pessoas comuns. Vou repetir. Deus quer usar pessoas comuns, pessoas limitadas. Eu me incluo nisso. Eu costumo falar o seguinte: quando eu vou dar uma aula, quando eu sou chamado para levar uma mensagem, se Deus usou uma mula, vai me usar. Entendeu? Se Deus usou uma mula para falar, vai me usar e vai te usar, irmãos. Deus não quer usar mula. Deus não quer usar anjos. Deus vai nos usar. Basta eu me colocar à disposição. E sabe, irmãos, nesta manhã, o bom pastor celestial, Jesus, continua a buscar pessoas. Para quê? Para a sua obra, para comunicar a sua obra, através do verbo, através da palavra e através da própria vida. Eu queria meditar com você sobre um bom pastor que está em busca das ovelhas saudáveis. E para isso nós vamos ler o chamado de Isaías. Você vai abrir sua Bíblia em Isaías 6. Nós vamos ler aqui os versículos de 1 a 8, ou na tela. Nós leremos Isaías 6, de 1 a 8. Diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai meu Deus, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo,
um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então, ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi. Respondeu o que, igreja? Eis-me aqui, envia-me a mim. Ah, irmãos, Deus está chamando aqui Isaías. Isaías, ele está no ano aproximadamente de 740 antes de Cristo. Isaías ainda era um jovem, entre 20 e 25 anos. E lembrando que Jesus só pôde assumir o seu ministério aos 31, porque os judeus entendem que a maioridade é aos 31 anos de idade. Qual era a missão de Isaías? Missão difícil, irmãos. Missão de anunciar não as bênçãos de Israel, não a glória de Israel, não o tempo davídico, de vitórias, vitórias e vitórias, não. A missão de Isaías era anunciar a ruína de Israel, a ruína de Judá, do reino do sul e do norte. A Síria era o grande império da época e assolava a região. Isaías provavelmente, ele era de uma família nobre, uma família de bens, de posse. O reino do norte caiu pelos assírios aproximadamente 100 anos depois. O reino do sul caiu em exílio pelos babilônicos. Isaías está, neste contexto, profetizando a guerra do reino do sul. Irmãos, Isaías, sendo de uma família nobre, e você vê que o texto diz que Isaías, ao encontrar com os anjos e encontrar com Deus, ele declara ali que seus lábios eram puros, né? Não, que seus lábios eram impuros. A gente precisa entender esse pavor de Isaías. Naquele tempo, quando alguém entrava na sala do trono do rei, obrigado, embaixador, Deus te abençoe. Quando alguém entrava na sala do trono do rei sem anunciar, poderia ser morto, poderia ser decapitado, ou não, de acordo com o humor do rei, mas o rei tinha autoridade. Ninguém poderia chegar à presença do rei sem se prostrar ou sem ser anunciado. Era pena de morte. Por isso, essa era uma das razões. Isaías sabia que estava na presença do rei dos reis. Temeu e tremeu com razão. Isaías ali começa a olhar para dentro de si, e é sobre isso que nós vamos falar esta manhã. O bom pastor, irmãos, busca ovelhas saudáveis, mas ovelhas saudáveis que foram curadas. Deus não foi em busca de Isaías por ele ser perfeito. Ele buscou esse homem porque tinha com ele um propósito. Deus não foi a seu encontro através de Cristo Jesus na cruz do Calvário, morto e ressurreto ao terceiro dia, porque você tinha um potencial a mais. Você não foi salvo, você não teve encontro com Cristo porque você é o cara, porque você tem algo a mais que Isaías ou que eu. Não. Deus foi ao seu encontro por amor. Mas também foi ao seu encontro porque ele sabia que podia usar você para a obra do Senhor. Porque Deus tem um propósito para a sua vida. E eu tenho certeza que você sabe qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Isaías não estava acima do bem e do mal. Nem eu, nem você. E o que me fascina em nossa fé, irmãos, é exatamente isso. O nosso Deus chama aqueles que em nossa falha avaliação, nós não escolheríamos. Eu não me escolheria para ser pastor. Não me escolheria. Eu não escolheria Davi para ser o rei. Eu escolheria Saul, claro e evidente. Quando você vai ler sobre Saul, Saul tinha 1,90 m e pouco, era um homem forte, bonito, de família nobre, aparência. O texto diz que quando ele andava no meio da multidão, ele se sobressaía, tamanha beleza dele, estatura. Entre Davizinho, pastorzinho de ovelha, fraquinho, e Saul, humanamente falando, nós escolheríamos Saul para ser o nosso rei. Porque nós somos falhos, irmãos. A nossa percepção, a nossa avaliação humana é falha. Mas Deus não olha assim, graças à sua graça e misericórdia.
Veja o que Jesus nos fala sobre essa escolha. Em Marcos 2,17. Marcos 2,17 diz assim, Jesus falando: ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas para chamar que, irmãos? Pecadores. Jesus veio para mim. Jesus veio para você. Porque todo aquele que acha que não tem pecado, não é para esse que Jesus veio. Jesus veio para nós que reconhecemos, como Davi, que somos pecadores. Veja que antes de fazer seu chamado, Deus fez algo extraordinário com Isaías. Isaías 6,7 diz assim, 6,7, com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela, a brasa, tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Você percebeu que esse homem estava em pecado, mas foi curado e perdoado? Isaías declara, irmãos, que ele tinha lábios impuros. Isaías tinha consciência de quem ele era e quem ele não era. Nós voltando um pouquinho no tempo, o reino passou um período muito longo de prosperidade. Mas essa prosperidade também trouxe pecado, idolatria, afastamento das leis de Deus. O povo não buscava Deus, vivia uma vida carnal. Isaías estava entre estes. Mas por alguma razão, Deus olhou para Isaías, aí volto para o Novo Testamento, assim como olhou para Saulo, e enxergou em Isaías um homem imperfeito, alguém ideal para tratar dos assuntos do perfeito, que é o próprio Deus. Deus tratou Isaías de uma forma miraculosa, assim como tratou eu e você, e nos conduziu Isaías para se retirar do pecado, de onde ele estava, da mazela, e caminhar para onde, irmãos? No templo. Isaías não estava na esbórnia, Isaías estava no templo. Esse Isaías, pecador, com lábios impuros, com mente impura, com gestos impuros, estava no templo. É óbvio que se a gente for pensar ou conjecturar, que isso é sempre bom, eu posso pensar que o que estava acontecendo ao redor, o exército assírio já tinha dominado a região, Babilônia, o exército babilônio estava crescendo e havia uma insegurança nos negócios, na cidade, no reino. Provavelmente Isaías já estava aflito. A gente precisa lembrar que os momentos onde eu e você mais buscamos a Deus não são nos momentos de festas, de bodas, de alegria. São nos momentos de luta, de dificuldade. E a Babilônia cercando e aí apertando, provavelmente isso pode ser um dos despertamentos, não só para Isaías, mas para o povo, a se lembrar de Deus. Você vai lembrar no Egito. Estava tudo muito bom, ficou tudo muito ruim, o povo começou a clamar. Isaías estava ali no templo, foi conduzido ao templo. Quem conduziu Isaías? A carne, o pecado ou Deus? É o próprio Deus, irmãos. Assim como é Deus que te conduziu de formas especiais à presença dEle e te nos conduz todos os dias à presença dEle. E ali, a mente de Isaías, para ter esse encontro com Deus e para executar a tarefa e a missão que Deus ia dar para ele, além da condução de Isaías para o templo, para ter um encontro com Deus, Deus precisava transformar sua mente por completo, seus pensamentos, sentimentos e o seu comportamento. Sua mente precisava ser transformada e foi isso que Deus fez. Porque seus sentimentos precisavam ser renovados. A forma de agir de Isaías precisava ser completamente diferente do que ele era. Porque se Isaías continuasse pensando como ele pensava, sentir o que ele sentia, se comportar como ele se comportava, jamais Isaías poderia cumprir a missão de Deus. Assim como eu, assim como você. Por isso que Deus intervém não só na vida de Isaías, mas na nossa vida. Essa transformação só é possível se houver um ato miraculoso
capaz de transformar a minha vida. Por isso nós falamos que é pela graça. Você não tem capacidade de mudar a forma de você pensar. Nós nos esforçamos, mas precisamos, para nos esforçar, da intervenção de Deus. Se não houver intervenção de Deus no homem, o homem jamais vai pensar o que agrada ou o que desagrada ao Senhor. O homem jamais vai pensar na possibilidade de deixar em pecar, porque se não tem intervenção de Deus revelando o pecado, como o homem vai pensar no que é pecado? Então houve uma intervenção de Deus que conduziu Isaías ao templo. Depois houve um ato miraculoso de Deus, transformando a mente, o corpo, o espírito de Isaías a favor de Deus. Veja o que está escrito em Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Vamos ler na tela? Juntos. Lê, igreja. Darei transformação. Ato miraculoso de Deus. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, um coração duro, um coração resistente, um coração mau. E em troca darei um coração de carne, sensível a Deus, sensível à voz de Deus, amável. Irmãos, ovelhas saudáveis são aquelas que foram alcançadas pela graça. Ovelhas saudáveis são aquelas que sabem o que é o perdão. Ovelhas saudáveis são aquelas que vão em busca de pessoas perdidas e enfermas, para que elas também sejam saradas. Para que eu possa levar a cura para alguém, para que você possa levar cura para o seu lar, para a sua família, para o seu entorno, para a sua comunidade, você precisa estar curado. E quem te cura é Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. E se você está aqui neste culto presencial, online, ou alguém que venha prestar culto a Deus daqui uma semana, um mês e ouvir esta mensagem, entenda que você só está participando deste culto presencialmente, online, ou ouvindo essa mensagem daqui um mês, ou um ano, ou 10 anos, eu não sei, por uma única razão: pela condução de Deus na sua vida, te levando a ouvir o que você humanamente jamais pararia para ouvir, que é a palavra de Deus. Reconhecer pecados como Isaías, desejar se reconciliar, pedir perdão. Ovelhas saudáveis são aquelas que foram alcançadas pela graça, por Jesus Cristo, morto e ressurreto na cruz do Calvário. Esse é o processo que eu passei, irmãos. Esse é o processo que você passou. E essa graça de Deus sobre nós se estende. É hoje, é amanhã, foi ontem, será até que Ele venha. É de graça em graça que nós nos mantemos de pé, cumprindo a missão do Senhor. Precisamos ser curados. Por quem? Pelo próprio Deus, pelo seu Espírito Santo. Ovelhas saudáveis. Deus está em busca de ovelhas saudáveis que foram curados, como eu e você, como Isaías. Mas Deus também está em busca de ovelhas saudáveis que são gratas. Você já agradeceu a Deus hoje? Já, né? Nós já oramos aqui algumas vezes. Ontem, agradeceu? E no dia da adversidade, agradeceu? Ovelha saudável passa pela cura. Ovelha saudável é aquela que agradece a Deus todos os dias. Mesmo em dias de adversidade, de lutas, você tem muita coisa para agradecer. Nós temos muito a agradecer. E aí eu procurei aqui no dicionário o que era gratidão e diz assim: gratidão é um sentimento de reconhecimento, uma emoção por saber que uma pessoa fez uma boa ação, um auxílio em favor de outra. Gratidão é uma espécie de dívida. É querer agradecer a outra pessoa por ter feito algo muito benéfico para ela. Ou seja, quando eu ovelha, quando você ovelha, quando nós crentes, apesar de nossas necessidades, nossas demandas, enquanto vivermos aqui, irmãos, teremos muitas necessidades e muitas demandas. Isso é certo. Sempre teremos coisas para orar. Mas apesar disso, ou apesar de uma luta mais profunda, de uma dor, de uma perda,
Mesmo assim, nós temos muita coisa para agradecer. Quando Deus enviou o seu único filho para morrer por mim e por você, isso foi um favor sem merecimento. É razão para que nós possamos agradecer a Deus todos os dias, porque o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário lavou-me, lavou o meu pecado. Era eu que deveria estar lá, era você que deveria estar lá, mas Ele estava lá por você. Deus sofreu em meu lugar, Cristo sofreu em seu lugar. Motivo de gratidão. Mas houve algo extraordinário ainda, além dos meus pecados serem perdoados, que são muitos. Deus nos deu vida, o quê? Eterna. Não tem preço, irmãos. É por isso que quando nós começamos a perceber movimentos de perdas, ou nós mesmos recebemos notícias, talvez de doenças graves, nós sentimos as dores deste tempo, mas nós entendemos que aqui não é o nosso lugar, porque Deus já nos garantiu eternidade. É um lugar que a nossa mente nem consegue explicar como será. Nosso vocabulário, nossa escrita não vai conseguir escrever. Graças a Deus por isso. Porque eu não paguei por isso. Cristo pagou. Então nós passamos aqui por um tempo, cumprimos a missão, e estamos nos preparando para o partir, para o presente que é a cereja do bolo, irmãos, que é viver eternamente com Deus. E aqui as coisas que nós precisamos, pode continuar pedindo, mas sempre agradecendo pelo prêmio maior, o perdão dos pecados e a salvação eterna. Isaías entende, irmãos, que ele estava diante da glória de Deus. O texto diz isso. A santidade do Senhor faz Isaías tremer e temer. Isaías sabe de sua iniquidade. Isaías sabe que não merece perdão. Isaías, ele não merece viver. Ele não é merecedor de amor. Mas Isaías reconhece que ele era merecedor de juízo. Essa reflexão de Isaías, eu em teu encontro com Deus, precisa ser a minha reflexão também todos os dias. Porque sabe o que acontece? Quando você reconhece que não merece perdão, quando eu reconheço que não mereço perdão, eu deixo de ser uma pessoa soberba, uma ovelha soberba, uma ovelha arrogante. Quantas ovelhas vocês conhecem, pior do que ovelhas? Quantos líderes religiosos têm ensinado as suas ovelhas a serem soberbas e arrogantes, colocando Deus como servo e não Senhor? Quantas vezes você já ouviu dizer que é só você profetizar que as coisas vão acontecer? Inversão de valores. Agora existe a moda de trazer a existência. Traga a existência que vai acontecer pela fé. Profetiza. Traz existência. Isso é inverter os valores, irmãos. Eu sou servo. Você é servo. Deus é o Senhor. E Ele faz o que quer fazer, da forma que Ele quer, quando quer. E a única coisa que eu posso fazer como servo é obedecê-lo e entender que Ele está fazendo o melhor. Mas quando eu não tenho uma boa teologia, eu começo a achar, esqueço a gratidão que eu falei agora há pouco, e começo a achar que eu sou merecedor, e mais que isso, eu começo a achar que Deus é que se deu bem a me ter como ovelha. Esse pastor se deu bem, porque eu sou uma ovelha gordinha que dou muito lã, ou seja, o que for. Mas não, nós continuamos sendo servos. Nós precisamos sempre lembrar e reconhecer que Deus é soberano sobre nossa vida. E Ele faz sempre o que Ele quiser, como quiser. Mas para isso, tenho que ser como Isaías. Preciso reconhecer minha iniquidade. Preciso reconhecer que não sou merecedor de perdão. Preciso reconhecer como Isaías, que não mereço viver. Que não sou merecedor do amor de Cristo, nem eu, nem você, que na realidade nós somos merecedores de sua ira, de seu juízo, mas a graça veio sobre nós, em Cristo Jesus. Quantos irmãos se aborrecem com Deus, porque Deus não atendeu aquilo que ele achava que tinha que atender e se tornam ovelhas magoadinhas, achando que mereceria alguma coisa. Mas o maior presente que Jesus nos deu, ou que Deus nos deu, foi o perdão
e salvação. Veja o que Isaías diz em Isaías 6,5. Isaías 6,5 diz assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo impuro, de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Para que Isaías pudesse chegar a esse nível de lógica, para que Isaías pudesse chegar a esse nível de raciocínio sobre si mesmo, fazer uma autognose, uma reflexão desse nível, era necessário um ato miraculoso, vindo da parte de Deus. Isaías estava vivendo em pleno pecado. Quem vive em pecado não consegue ter essa percepção de si mesmo. É preciso do ato de Deus. E eu falo com você que tem parentes que ainda não são salvos. Não pense que ele vai reconhecer seus pecados. Não pense que seu parente que não é salvo vai ficar com piedade de você ou de alguém. Não pense que seu parente que está em pecado e não é salvo, ele por si só vai encontrar o caminho. Não. Se for preciso, Deus vai enviar anjos. Mas o que Deus está comunicando a Isaías e à igreja nesta manhã é que Deus está chamando você para se interessar por este parente que está caminhando para o inferno. Porque ele não tem capacidade por si só de reconhecer os seus pecados, se arrepender e pedir perdão. Parentes, amigos, pessoas que nós convivemos. Deus está dizendo assim para Isaías, assim como eu e você, que somos nós os enviados de Deus para cuidar destas pessoas, para ter piedade deles, para interceder por eles. Vai haver um ato miraculoso na vida destas pessoas que estão caminhando para o inferno, que você conhece, sabe quem é? Se você se colocar à disposição de Deus e investir o seu tempo precioso para se preocupar, se compadecer, ter piedade e lutar por ele, porque ele não vai conseguir lutar. Ele precisa de um ato miraculoso vindo da parte de Deus, assim como chegou a Isaías, como chegou a você, mas esse ato miraculoso da parte de Deus, esse milagre da parte de Deus, a essa pessoa a qual você sabe que está caminhando para o inferno, se faz necessário o eis-me aqui meu, o eis-me aqui seu. A sua e minha responsabilidade de nos preocupar não só com casa própria, carro, emprego, saúde, filhos, mas se preocupar também com aqueles que estão caminhando para o inferno. Por isso que Deus veio com um ato miraculoso sobre a vida de Isaías, e ele chegou na sua vida também com um ato miraculoso. Quem vive em pecado, como eu disse, não consegue ter essa percepção por si mesmo. Aquele que está sobre a maldição do pecado não conseguirá fazer esse tipo de reflexão, a não ser que haja um ato miraculoso da parte de Deus enviadas por você ou por mim. Por isso, irmãos, aqui existe a necessidade de Deus falar com Isaías de forma miraculosa, enviando anjos, porque não tinha ninguém para falar. Primeiro Deus age no homem, depois o homem age em Deus. Primeiro Deus agiu em você e em mim, e a partir daí, eu e você agiremos em Deus. Após Deus se manifestar, Isaías reconhece, irmãos, a divindade de Deus, e ainda reconhece a sua miséria diante de Deus. Eu preciso reconhecer as minhas misérias diante de Deus, todos os dias. Você precisa reconhecer as suas misérias diante de Deus, todos os dias. Porque no dia que eu chegar para Deus, achando que eu sou alguma coisa, eu me transformei na divindade, e transformei a divindade, que é Deus, em um servo. Mas não é isso que deve ser feito. Eu preciso reconhecer as minhas mazelas, de onde eu vim, e a sua graça e misericórdia, para me manter prostrado diante de Deus, que é assim que Isaías estava ali, se prostrando diante de Deus, reconhecendo que não era merecedor nem do fôlego da vida. Irmãos, Deus escolhe homens comuns para fazer coisas incomuns. Quando você vai ver o Novo Testamento, você vê Pedro ali, no momento crucial de Jesus. Jesus faz uma pergunta, o que fala ao meu respeito? E Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, foi boca do Espírito Santo de Deus para falar: tu és o Filho do Deus vivo. Que palavra! E esta é a pedra fundamental da igreja. Cristo é o Filho do Deus vivo. Pouco tempo depois,
ali Jesus conversando com eles e falando, eu preciso morrer e entregar minha vida. Pedro vai, o mesmo Pedro, e fala, jamais eu vou deixar uma coisa dessa acontecer. Jesus olha para Pedro e diz, afasta de mim, Satanás. O mesmo Pedro, cheio de graça, cheio de glória, cheio de autoridade, cheio de poder, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, é o mesmo Pedro que fala uma besteira dessa ao ponto de Jesus precisar repreender. O que significa isso, irmãos? Homem comum. Esse mesmo Pedro é um grande pregador do Evangelho, morre por Jesus. Deus não está escolhendo e nem procurando pessoas muito especiais, não. Deus está procurando pessoas comuns como Pedro. Deus está procurando pessoas comuns como Jonas. Eu nunca escolheria Jonas para fazer o que ele fez, mas Deus escolheu Jonas. Ele foi emburradinho, mas foi e pregou. E houve salvação em toda uma cidade, irmãos. Quem diria que Jonas poderia fazer isso? Deus está escolhendo os Tomés, que precisam tocar para ver. Os imperfeitos, servindo aquele que é perfeito. Ovelhas saudáveis são ovelhas que por gratidão dizem ao Senhor, muito obrigado, Deus, por seu amor. Baseado nessa gratidão, você já disse hoje, eis-me aqui, eu quero te servir? Quando você olha para você, para o seu tempo, para os seus dons, para os seus talentos, para as suas horas doadas para o estudo que tem que doar, para o trabalho que tem que doar, para a sua família que tem que doar, para o lazer que você tem que doar o seu tempo, você tem espaço aí para a obra do Senhor? Você está dizendo, obrigado, Senhor, por isso eu estou doando o que eu posso te doar. Por entendermos o tamanho do amor de Cristo, por entendermos sua graça e misericórdia, nos sentimos constrangidos com este amor. É Ele que nos leva a sermos servos relevantes, ovelhas saudáveis, gratas, férteis. Ovelhas que saudáveis são como ovelhas que geram ovelhas e dão a sua própria lã. Uma ovelha grata gera ovelhas gratas. Concluindo, eu quero dizer, irmãos, que você precisa dedicar os seus talentos ao Senhor. A Isaías foi confiado uma grande missão. A você está sendo confiado uma grande missão. Não pense que Deus não entregou a você uma grande missão. Mas pastor, eu não sei fazer nada. Deus entregou a você uma grande missão. Assim como Isaías. Isaías era um homem especial? Não, ele não era um homem especial. Isaías acabou se tornando especial quando ele passou a servir ao Senhor. Antes ele era um comum, embebedado no pecado. E aí Isaías passou a pregar ao povo, Isaías passou a pregar ao rei, ele falou diante de grandes autoridades. Sua profecia é reconhecida como a mais bem escrita de todo o Antigo Testamento. Ele não era uma pessoa qualquer, ele não era uma ovelha qualquer. Ele foi uma ovelha grata que ouviu a voz de Deus, reconheceu e partiu para a sua missão e disse, eis-me aqui. Vou falar sobre dons e talentos que Deus te entregou e a sua missão. Há muitos séculos atrás, um navio saiu de um porto, carregado de todas as riquezas de um imperador. E ali ele colocou tudo que possuía, ouro, prata, bens, joias preciosas, tudo que ele tinha, de mais precioso ele colocou nesse navio. E aí o navio, indo para o seu porto seguro, no meio do caminho, esse navio afunda. E ali fica aquele navio por décadas, décadas e décadas e décadas. Num lugar onde ninguém encontrou. Num lugar onde ninguém vai encontrar. A pergunta que eu faço para você, quanto vale o tesouro ou os tesouros que estão nesse navio, afundado em algum lugar do oceano, onde ninguém pode encontrar? Qual é o valor? Não tem valor nenhum, porque ninguém pode usufruir desse tesouro. Deus encheu você de tesouros, irmãos. Deus encheu você de sabedoria, de talento, de dons. Você é um navio que está indo de um porto a outro.
Mas um dia você, navio, vai afundar, você será sepultado. Do que vai adiantar você ser sepultado com todos os dons e talentos que você tem e que nunca colocou em prática? O que adianta todo o seu conhecimento, suas graduações, mestrado, doutorado, pós-doutorado, se você não está usando isso para a obra do Senhor? Quando o seu navio afundar, isso não terá mais sentido. Deus te entregou dons e talentos, você é capaz. Deus te entregou missão, assim como entregou para Isaías. O que eu preciso e você precisa reconhecer é como Isaías: a presença de Deus tem que nos assustar, devemos temer e tremer, mas entender também a sua graça, o seu favor, o seu amor, a sua doçura, o seu carinho por nós. Ele deseja que eu e você usemos os nossos tesouros que Ele mesmo nos empresta antes que nosso navio afunde. Você precisa ser útil. Você precisa dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, me envia. Se teus talentos, se Deus está te chamando para ser um intercessor, ore madrugadas, faça parte do grupo de intercessão. Se você tem o talento da oratória, venha dar aula, venha falar, venha se preparar para isso. Se teu talento é lidar com pessoas, aqui é o lugar, nós precisamos de receber os irmãos. Se o teu talento é medicina, a área da medicina, aqui você precisa servir ao Senhor. Senhor, pastor, eu não sei o que eu sou bom. Vem e se coloca à disposição. Diz-me, eis-me aqui. Deus deseja usar você como navio que vai de um porto ao outro, cheio de tesouros, mas que esses tesouros sejam distribuídos de porto em porto para ser bênção. Eu fico muito feliz, sabe, Angélica, que essas semanas eu tenho... As pessoas têm vindo, né? A gente tem feito esse apelo. As pessoas têm se colocado à disposição. Pessoas com muito talento, com muita capacidade intelectual, mas pessoas simples, como eu, como você. Deus está buscando pessoas simples, porque a maioria das pessoas que tem muito talento não estão se colocando à disposição. Eu não sei se você tem muito talento, muito conhecimento ou pouco. O que eu sei é que Deus está falando essa manhã para você, como falou para Isaías. Ele está te dando uma missão, um alvo a atingir, com a sua glória, com a sua graça, com o seu poder e misericórdia. Lembrando a você que você é uma ovelha saudável e foi curada lá atrás, por isso que você se tornou ovelha. E por isso você precisa ser grato. E toda ovelha saudável e grata, ela diz: eis-me aqui, e produz lã para o seu pastor. Qual é a lã que você está produzindo para o seu bom pastor, que é Jesus? Que esse domingo, se você ainda não está produzindo lã para Jesus, você possa produzir. Entre em contato com qualquer um de nós líderes e nós vamos te conduzir aos departamentos, cada um com o seu dom e talento. Vamos te ajudar e prepará-los para serem grandes líderes e fazer uma obra que nem você sabe qual será. Imagine aquele pobre irmão simples e humilde que pregou para Billy Graham. Só falou. Grande Billy Graham e tantos outros grandes pregadores. Deus quer usar você, em nome de Jesus.